Volodymyr Zelensky disse estar disposto a deixar o governo em troca de um fim da guerra. Ele também condicionou uma eventual saída do cargo à entrada do país na OTAN. Confira os detalhes na reportagem de Valéria Luisetti. Apoiadores da Ucrânia saíram às ruas em várias partes do mundo pedindo o fim da ofensiva contra o país. Em Washington, os manifestantes cobraram julgamento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra. Anastasia diz que o povo ucraniano só quer viver na própria terra como eles mesmos e ninguém mais. Fighting for this so badly because we want to live on our own land and be Ukrainians, not anyone else. Em Paris, um cartaz dizia que os soldados ucranianos defendiam toda a Europa. Apesar dos apelos internacionais, no domingo a Rússia bombardeou diversos pontos do território ucraniano com pelo menos 267 drones, o maior ataque do tipo desde o início do conflito. Houve destruição e vítimas em várias partes do país. Na capital Kiev, carros e casas foram danificados na ofensiva, realizada horas antes de integrantes do governo apresentarem um panorama do país após 3 anos de conflito. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, disse que cerca de 350 bilhões de dólares em recursos da Ucrânia estão localizados em áreas capturadas pela Rússia. Na sequência, foi a vez do presidente Volodymyr Zelensky. Pressionado por uma aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin, Zelensky afirmou estar disposto a deixar o cargo em troca do fim da guerra e da entrada da Ucrânia na OTAN. Os acenos vêm após o governo de Trump iniciar conversas com membros do governo russo para o fim do conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que quer se encontrar com Trump antes de uma possível reunião do republicano com Putin. Zelensky espera que o presidente dos Estados Unidos entenda a posição do país e apresente garantias de segurança concretas para ajudar Kiev a se defender contra a invasão russa. Ele também negou ter se ofendido após o americano chamar de ditador. Apesar das sinalizações do líder ucraniano, a entrada na OTAN pode esbarrar na oposição de Moscou à presença da Ucrânia na aliança militar. Mais cedo, em evento em Moscou, Vladimir Putin não deu mostras de que deverá ceder e enalteceu o trabalho dos militares do país em evento em homenagem aos defensores da pátria. Putin afirmou: "Nós e vocês fomos incumbidos de uma missão tão difícil quanto honrosa, a defesa da Rússia." E sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, que gentilmente atende aqui o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Professor, a gente tem aí esse elemento importante que é a volta de Donald Trump ao poder e destruindo aí um pouco do caminho do Joe Biden no que diz respeito a esse conflito, indo diretamente ao Vladimir Putin e não mais com um apoio restrito à Ucrânia. Vai se desenhando aí uma influência do Trump em cima do fim do conflito? Professor, bom dia. Renato, Lívia, sem dúvida, né? Acho que o Trump é uma nova peça, né, nesse complexo tabuleiro geopolítico ali da guerra na Ucrânia. Nós estamos prestes a completar, né, justamente 3 anos de conflito, né, e ele traz uma visão bastante diferente do seu antecessor, né, do Joe Biden, especialmente por não demonstrar mais um apoio inequívoco e tão contundente à Ucrânia, como fazia a administração Biden, né? Algumas falas de autoridades do governo Trump, né, apontam nessa direção, né? Por exemplo, dizendo que o Zelensky é um ditador, né, dizendo que a Ucrânia não tem por que, né, entrar na Aliança Atlântico Norte, né, na OTAN, né, e talvez, né, de maneira ainda mais direta, né, sugerindo, né, ao Zelensky que reconheça a perda de territórios para a Rússia, né, afirmando que seria impossível retornar ao status quo territorial anterior a 2014, né, que foi justamente o ano em que a Rússia anexou a Península da Crimeia. Então, né, são muitos indicativos da administração Trump, né, que demonstram uma mudança, né, bastante severa de posição dos Estados Unidos, né, e o fim, né, daquele apoio financeiro, militar, né, tão importante, né, durante os últimos anos, dado pelos Estados Unidos, né, dado por Washington à Ucrânia. Né, e sem esse apoio, né, seja financeiro, seja, né, o apoio a partir de material bélico, a Ucrânia não teria como resistir, né, ao assédio russo nos últimos anos. Né. Então, é uma mudança de posição, né, que coloca, podemos dizer, né, o Zelensky um pouco nas cordas, né, tendo que repensar sua posição aí diante do conflito e talvez aceitar, né, um fim de guerra que não seria o ideal, né, para as pretensões ucranianas.
Professor, nós tivemos eleições na Alemanha nesse final de semana, vitória de um partido da direita, de um partido conservador, mas o grande destaque dessas eleições foi a ascensão, digamos assim, de um partido da direita mais radical que conseguiu dobrar o número de eleitores em relação às últimas eleições que aconteceram por lá. De alguma forma, esse resultado mexe com a guerra na Ucrânia, porque a Alemanha teve um papel e tem um papel muito importante na condução dessa tentativa de cessar-fogo, sempre do lado da Ucrânia. Pode mudar essa dinâmica? Bom dia, Lívia. Talvez não mude a dinâmica do país, efetivamente, né? Mas é um indicativo contundente de que uma parcela da população, né, alemã não é favorável, né, a esse apoio restrito que a Alemanha dá à Ucrânia, né? A gente sabe, né, que esse partido ao qual você se refere, né, o AfD, né, a Alternativa para a Alemanha, né, numa tradução para o português, né, tem uma posição bem diferente, né, em relação à guerra, entende que a Alemanha não tem que ficar financiando, né, a Ucrânia, não tem que ficar dando apoio, né, seja militar ou financeiro à Ucrânia, na luta contra a Rússia, né? Vale dizer que parte da população alemã se viu afetada, né, por esse apoio, né? Aumentaram muito os gastos alemães com defesa, né, os gastos, né, em armamento na própria Alemanha. Pela primeira vez, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o governo, né, o Olaf Scholz, né, que está saindo em breve do poder, né, enviou armamento, né, a um país estrangeiro, no caso a Ucrânia, né, e isso acabou elevando os custos, né, do governo, reduzindo, por exemplo, né, financiamento e custeio de políticas sociais, de serviços públicos, né, o que levou ao encarecimento, muitas vezes, né, para a população alemã, né, sem falar, claro, né, na ruptura do acordo energético com a Rússia, né, a Alemanha tinha um acesso muito barato ao gás russo, né, não tem mais desde o início do conflito, o que levou também ao encarecimento da energia, né, e o avanço da inflação no país. Então, são alguns fatores que, combinados, né, demonstram a insatisfação de parcela da população. Agora esse partido, né, de ultradireita ou de extrema-direita, né, chega aí a 20% de votos, né, se torna a segunda maior força no parlamento alemão. Né, já tinha uma presença importante desde meados da década passada, mas nunca, né, como segunda maior força, né, tendo dobrado, como você bem colocou, Lívia, né, o seu desempenho em relação às eleições de 2021. Né. Então é algo que chama atenção, sim, né, e que vai criar uma pressão para o novo governo. Né. Certamente esse partido não fará parte da coalizão de governo, mas cria uma pressão para o novo governo, né, que será certamente um governo, né, da CDU, da centro-direita, né, do Friedrich Merz, coligado com algum partido, talvez, né, social-democrata, algum partido de centro-esquerda. Né. É um sinal da população alemã, de parte da população, né, que não concorda muito com esse apoio alemão à Ucrânia. O professor, pegando carona no que disse a Lívia, e aí olhando para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, há um enfraquecimento dessa instituição nesse momento, isso acentuado pelo conflito na Ucrânia? Como é que o senhor vê? Nonato, não há dúvida, né, que a OTAN, né, ela completou 75 anos no ano passado, ela se vê muito pressionada, né, nestas circunstâncias, né, especialmente pela posição assumida pelo Donald Trump. Né. O Donald Trump, né, reitera a posição que já, né, afirmava no seu primeiro governo, né, de que não cabe aos Estados Unidos financiarem a segurança europeia. Né? Os Estados Unidos não têm que continuar, né, de fato, sustentando, né, a segurança e defesa da Europa, né, por meio da OTAN. Né? Países, né, como a própria Alemanha, a França, a Itália, né, têm que se autofinanciar de maneira mais importante em termos de segurança e de defesa, gastar mais, né, com essas variáveis, né, e se descolar um pouquinho, né, do guarda-chuva de proteção militar histórico dos Estados Unidos. Né? Então, isso é uma pressão, sim, sobre os europeus, né? Isso acaba criando um mal-estar dentro da própria OTAN, né? Da Aliança Militar do Atlântico Norte, né? Com os Estados Unidos de um lado, né? E os países europeus, né, de outro lado, com posições bastante desencontradas, né? E eu entendo que esses encontros, né, entre Washington, né, e os países aliados históricos norte-americanos na Europa, né, tende a se ampliar, né? Esse encontro tende a crescer, né, nos próximos tempos, né, como vimos, inclusive, no primeiro governo Donald Trump. Então, sim, né, essa aliança militar histórica, né, ela se vê num momento de fragilidade, né, e os europeus, não por acaso, cada vez mais pensam que tem que cuidar da sua própria segurança. Né, esse é o discurso, né, do partido mais votado nas eleições da Alemanha, né, o Friedrich Merz, né, que certamente será o próximo chanceler alemão, né, ele já assume essa retórica. Né, cabe sim à Europa cuidar mais da sua defesa, da sua segurança, né, para depender menos dos Estados Unidos. Né. De alguma maneira, o indicativo dele é que a Europa não pode ficar ao sabor, digamos assim, né, dos caprichos norte-americanos, né, ora apoiando mais, ora apoiando menos, né, por isso a necessidade de investir mais na sua própria segurança e defesa. Mas a Aliança Atlântica, sim, Nonato, concordo, ela fica no momento de dificuldade.
Nós conversamos com um professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, sempre muito gentil nos atendendo, nos ajudando a entender essas temáticas internacionais. Professor, obrigada, viu? Boa semana. Sempre um prazer. Até a próxima. Boa semana.